haverão de servir aquela minoria que tem renda. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente, que é, na verdade, uma espécie de servidão. Sim. Certo? Você serve ao amo, serve ao patrão nessas condições que não são de um emprego, que lhe dá identidade. O que eu ia comentar é que, sei lá, 30, 40 anos atrás, você, numa fábrica, você perguntar, o que que você é? Ah, eu sou metalúrgico. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou bancário. Ou seja, a ocupação definia a identidade e com base nessa identidade ele tinha, não, como eu sou dos bancários, né, o meu sindicato me representa, o sindicato dos bancários. Ora, no quadro atual, assim, um exercício rápido, que é muito comum, né? A multifuncionalidade das pessoas tentando sobreviver. Porque não tem um emprego fixo, então é o malabarismo da vida. Então o que que você faz? Ah, eu tenho um carro, trabalho durante o dia no Uber, tá certo? Transportando pessoas. Mas à noite eu trabalho de segurança num restaurante lá perto de casa. E no domingo eu ajudo a minha mulher a vender produtos de embelezamento. Bom, ao final das contas você pergunta, mas então o que que você é? Ah, ele vai dizer, eu sou qualquer coisa. Ele não tem mais identidade nesse trabalho. E esse trabalho não lhe dá identidade do ponto de vista de representação. Que sindicato representa qualquer um? Não é? Por isso que, de certa forma, a gente vai percebendo que você tem um crescimento de instituições que anteriormente não tinha esse peso todo, que são as igrejas. Tá certo? Sim. Sobretudo igrejas neopentecostais, que são instituições que estão muito próximas desse povo pobre, tá certo? E que exercem um trabalho que é um trabalho, na verdade, que diz respeito à atividade do indivíduo como um todo, porque nessa sociedade de serviços, o trabalhador, quer dizer, na sociedade industrial, ele tinha um sindicato que representava você quando trabalha. Se você não tem trabalho, está desempregado, o sindicato não te representa. Não é? Se você se aposentou, não é mais o sindicato. A igreja faz já, na verdade, um trabalho mais amplo, né, de sociabilidade, porque a sociedade de serviços é a sociedade também do individualismo, de famílias monoparentais. Você não tem mais com quem conversar. Ninguém te ouve. Todo mundo quer falar, mas ninguém ouve. Então a igreja tem um papel importante, assim como também o crime organizado, que cresce nessa expectativa de sociedade de serviço. Então são novidades, né, que a gente precisa Sim. tomar como referência. E depois, se der um tempinho, eu falo de outra coisa que me parece a nova forma de fazer política no Brasil. Mas vamos em frente. Beleza, vamos falando. Eu estou tentando aqui, gente, ainda corrigir o eco. Estamos dizendo que está com eco, eu já tirei aqui o meu áudio, quer dizer, diminuir, né, o volume. E vou pedir desculpas a vocês, eu não estou conseguindo realmente fazer a correção como gostaria. Mas, Márcio, nós tivemos aí governos com um compromisso, né, com distribuição de renda, com fortalecimento das políticas sociais, com um projeto de desenvolvimento que incluía a população mais pobre, que é o caso dos governos petistas, governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e por sinal você contribuiu também com a orientação desses programas, mas nós tivemos pouco avanço no fortalecimento da indústria, como, né, gostaríamos de ter. E eu gostaria de saber de você onde é que a gente errou em relação a essa estruturação, a esse desenvolvimento da indústria no Brasil. Excelente pergunta. Até porque para nós trabalharmos, né, para um Brasil pós-pandemia, a questão da indústria deve estar bem dimensionada. Né? Ocorre que o que aconteceu nos governos do PT? Quando o presidente Lula assumiu, nós estamos isso em 2003, né, já tinham praticamente desenvolvidos 12 anos de governos neoliberais, partindo de 1990 com o Collor, não é? Depois o Fernando Henrique, ou seja, foi a era dos Fernandos, né? Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso. E o que aconteceu é que esses anos 90 foram anos em que o Brasil se inseriu de forma passiva e subordinada na globalização. Mas e aí, qual é o problema? O problema é que nós entramos na globalização sem estarmos preparados, né? E então, a nossa entrada na globalização foi, de certa maneira, uma derrota em relação a uma inserção ativa nas cadeias globais que estavam em formação por parte das grandes corporações. Ou seja, o Brasil entrou, não é,
com condições de competição muito inadequadas. O Brasil entrou olhando sobretudo o Plano Real, lá em 1995, 94, nós entramos com uma alta taxa de câmbio, então ficou difícil para o empresário competir, porque a nossa moeda era valorizada em relação às outras. Não é? Ao mesmo tempo, nós tínhamos alta taxa de juros, custava muito tomar dinheiro emprestado em relação a outros países que a taxa de juros era até negativa. Nós tínhamos deficiências de infraestrutura para exportar, canalizar as exportações de produção nacional, enquanto que os portos estavam adaptados para importar, para entrar e não sair. Não é? A questão fiscal, enfim, haviam problemas que não foram resolvidos e, na verdade, o nosso setor produtivo foi exposto a uma competição brava internacionalmente e que diante da ausência de condições adequadas, levou à destruição. E tornou-se mais importante ao empresário, o industrial tradicional, se converter em duas novas figurações. Ou o industrial vendia o seu patrimônio para uma empresa estrangeira, que ocorreu em várias empresas no Brasil, e esse empresário, diante do dinheiro recebido, se tornava, na verdade, um rentista, porque ele pegava esse dinheiro e aplicava no sistema financeiro, já que os taxas de juros eram muito elevadas. Então ele virou um rentista. Não é? Passou a ser sócio das taxas de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, melhor para ele. Bom, e outro tipo de empresário, na verdade, o que aconteceu é que ele, ao invés de vender a empresa, ele passou, na verdade, a operar como uma espécie de comerciante. Porque ao invés de produzir como ele vinha produzindo nacionalmente, dadas as condições inadequadas, ele passou a importar. Então ele importa de outros países, monta ou faz ali alguma organização do produto e vende. Então ele é um comerciante. O comerciante quer comprar barato e vender caro. Então se mudou, na verdade, a lógica do empresário, não é? E teve um ataque grande no sistema produtivo brasileiro. Bom, quando o governo Lula iniciou, quer dizer, essa era a realidade. Você já tinha, na verdade, uma estrutura montada dada a inserção do Brasil, 12 anos de inserção subordinada, etc. O que se procurou fazer e se mostrou insuficiente foi corrigir o rumo. Né? Ou seja, bom, nesse mundo o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, o Brasil precisa ter empresa competitiva, grande empresa. Então a ideia era de criar, na verdade, grandes corporações para poder competir nesse mundo. Né? Então, em alguns complexos nós avançamos, era o caso do complexo do petróleo, por exemplo. A Petrobras passou a ter um papel fundamental em termos de disputa de preços, em termos de política industrial, ao invés da Petrobras comprar lá fora, como fazia, né, comprar navios em Singapura ou Coreia do Sul, passou a produzir internamente, comprar internamente. Isso gerou o quê? Tecnologia, isso gerou emprego, gerou renda, riqueza, não é? No início até o preço dos navios eram mais caros que comprado fora, mas com ganho de escala o preço cai e fica competitivo, não é? Articulou com as universidades, gerou tecnologia, etc. Outros complexos também nós avançamos. O complexo da indústria fármacos também, eram todos laboratórios estrangeiros, passou aqui, tem capital nacional, não é? No setor de frigoríficos, bom, enfim, foi tentando organizar minimamente o que tínhamos, certo? Mas, ao mesmo tempo, esta organização não se mostrou suficiente. Por quê? Porque também nós pegamos os anos 2000, que foram anos, na verdade, em que a China se expandiu muito rapidamente e terminou, na verdade, abrindo uma demanda enorme em relação a bens primários, agronegócio, por exemplo. Não é? Então, o Brasil ali também encontrou uma via de expansão, que foi importante, inclusive, para poder montar uma reserva em dólares que nos dá uma certa tranquilidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos dependentes das exportações de produtos primários, e aí isso fez com que a moeda nacional continuasse valorizada e, de certa maneira, comprometendo parte da produção. Então, a meu modo de ver, os erros que nós cometemos foram erros em relação à elevada taxa de juros que permaneceu, somente no final do governo da presidenta Dilma que houve um movimento de queda, não é? E o processo de valorização da moeda, porque quando o presidente Lula assumiu, o dólar estava em torno de R$ 4 à época, que hoje equivalia mais ou menos a um dólar a cerca de R$ 9, atualizado pela inflação. Então ali ele permitiu, por várias razões, que houvesse uma valorização, caísse para 1,27, um dólar igual a 1,77 reais. Então isso terminou prejudicando. Então nós fizemos um movimento acertado, no meu modo de ver, no sentido acertado, mas não pudemos, na verdade você tinha ali uma tensão nos governos do PT, que era a tensão entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Isso perdurou por um certo tempo e de certa maneira comprometeu os resultados que poderiam ser muito mais exitosos que foram até então.
Agora é muito interessante, Márcio, os governos do PT dialogaram com esses setores da elite, seja industrial, seja bancária, seja do agronegócio, e fazendo concessões. E mesmo assim, essa elite não perdoou o fato desses governos desenvolverem ações de distribuição, de minimizar as desigualdades sociais. E nós tivemos aí um golpe contra esses governos, contra esse projeto. E, obviamente, esse golpe está dentro dessa reconfiguração do projeto capitalista, neoliberal, que essas elites tinham implementado no país nos anos 90 e queriam dar continuidade. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os impactos dessas reformas, seja a lei de terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, sobre o aprofundamento desse processo da renda e de fortalecimento desses setores e, obviamente, da destruição dos processos produtivos de geração de emprego. Muito bem. É importante frisar logo de imediato que nós somos um país, não é, com um país com uma elite muito violenta. Não é? A violência faz parte da gestão aí das classes dirigentes da sociedade. Não é? É um país com uma profunda exclusão. Não é? Isso é uma marca histórica do país, que, com base na escravidão e que perdurou ao longo do tempo. E, em função disso, a nossa experiência com a democracia é uma experiência muito tênue. Né? É um país com mais de 500 anos de história, né? E praticamente acumulou um pouco mais de 50 anos de experiência democrática, porque não é possível acreditar que seja democracia o que o Brasil registrou até 1930, né? Que, embora houvesse eleição, mas só votava homem branco, rico, alfabetizado, etc. Então, as nossas experiências são muito contidas. Nós tivemos uma experiência de 1945 a 64, que é uma experiência protagonizada por um partido de base trabalhadora, né? O PTB. O PTB, com Getúlio Vargas, com João Goulart, não é? Foram governos com sensibilidade na população, governos que, de certa maneira, implantaram a industrialização brasileira, que implantaram a consolidação das leis do trabalho, né? A Previdência Social, a Revolução de 30, né, de novembro de 1930, um mês depois o Ministério do Trabalho estava criado. Tá certo? Então, mas esse tipo de gestão democrática não dura tempo, porque isso implica, na verdade, alterar prioridades no governo. Não é? Então, o que aconteceu lá em 64, que o PTB, no governo do João Goulart, foi derrubado por um golpe de Estado. Não é? Bom, se a gente pegar o período de 1985, então, a 2016, nós temos um protagonismo de um outro partido com vinculação aos trabalhadores, que é o PT, tá certo? Que foi governo, inclusive, de uma forma mais longeva, não é? E que terminou sendo derrubado por um golpe também. Não é? Agora, esse golpe, na verdade, revelou uma situação do parte, a meu modo de ver, pelo menos, de parte das elites, diferente do 64. Em 64, as elites derrubaram o Jango, mas tinham um projeto de país, um projeto ainda de continuação da industrialização brasileira, um projeto de país grande, potência, etc., na perspectiva dos militares. Agora, o golpe de 2016 é um golpe que eu acredito ser uma espécie de desistência das elites dirigentes. Eles desistiram da ideia de país, de um projeto de desenvolvimento, né? E aceitaram, na verdade, a tese aí de uma espécie de realismo periférico. Ou seja, o Brasil nosso país não tem condições de ocupar o protagonismo internacional, nós não podemos ser muito mais do que uma espécie de feitoria moderna. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma trajetória, né, de desconstituição de um projeto de nação e um encaminhamento para uma espécie de retorno a um neocolonialismo. Tá certo? O Brasil está virando uma espécie de colônia moderna. Por que colônia moderna? Porque nós não temos mais indústria. Não é? Dependemos cada vez mais do agronegócio. Tá? E o tipo de emprego que se gera no serviço é um emprego vinculado às casas grandes.
Tá certo? São os serviços, são os trabalhos de limpeza, são os trabalhos de entregadores que vão aonde? Não é para os condomínios de gente de muito rica. Né? Então, na verdade, é um abandono de um projeto nacional e me parece assim interessante, pelo menos um lado, um aspecto positivo dessa dramaticidade que nós estamos vivendo hoje, não é? Quer dizer, a profunda insensibilidade dos governos, de maneira geral, à questão social. Não é? Porque o que a gente está vendo, pelo menos os meios de comunicação mostram alguma coisa, é uma espécie de barbárie no país. A população em capitais não tem acesso ao hospital. Isso é uma coisa básica, elementar. Não é? Bom, a fome. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que isso é um problema de barbárie. Não é um problema do Brasil do século XIX, não é um problema do Brasil do século XXI. Agora, então, Márcio, a crise não vai meio que revelando uma estrutura que vem sendo mantida no nosso país? Porque hoje nós temos cada vez mais o racismo, essas violências das quais você fala, se desabrochando, mas é fruto de uma estrutura histórica mantida. Então, nesse sentido, esse período de pandemia, na verdade, ela antecipou, ela acelerou, não é? Algo que estava sendo continuadamente consolidado, então está antecipando e gerou esse. A gente está vendo isso. A barbárie está aí. Me parece que é importante nesse sentido dessa constatação, porque talvez aí crie as condições para uma nova maioria política que possa, na verdade, interromper esse processo. Não vamos precisar esperar as eleições agora, se é que vão ocorrer, espero que ocorra, a eleição de 2022, é agora que está sendo colocado, tá certo? Esta é a oportunidade, apesar da tragédia humana, não é? Mas me parece que a dor ensina a gemer, ou seja, as pessoas estão tomando consciência que esse país... Porque o discurso é o seguinte, não, agora o Estado até pode gastar um pouquinho, mas se a gente for analisar o gasto está indo para o andar de cima, não está indo para a base. De cada R$ 5 liberados pelo governo federal, de cada R$ 5, 4 vão para os ricos, um vai para o pobre. Ou seja, um país mais desigual vai sair disso. Logo, o que nós estamos aqui questionando? Será que a população não vai perceber que diante dessa barbárie não é possível construir uma maioria que tenha algum projeto de civilizatório, de valores nas instituições, na democracia, no emprego, na saúde, na educação? São questões em aberto, mas me parece que é uma aceleração do tempo e isso pode resultar em algo que a gente não imaginava. Porque é um período de excepcionalidade que estamos vivendo, exige saídas inimagináveis também. Com certeza. Márcio, eu vou conferir aqui a galerinha que está nos acompanhando e agradecer e aproveitar também para tentar ajustar aqui essa questão do eco. Vou para uma última tentativa, ver se a gente consegue... Oi. Digam aí, gente, se o eco... eu estou vendo que não resolveu. Continua. E agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando. Fazer esse registro aqui. Deixar o nosso abraço à nossa querida companheira Vilma Reis, que estava há pouco aí nos acompanhando, espero que ainda esteja. Muita gente que está aqui enviando mensagem. A Lúcia, que nos diz aqui, o que mais incomodou... Opa. Só um segundinho aqui, Márcio. Só voltar aqui. A Lúcia diz o seguinte, o que mais incomodou a elite foi ver seus... eu não consegui aqui na digitação ver alguma coisa do lado dos filhos dos trabalhadores nas universidades públicas. Ver os seus filhos ao lado dos filhos dos trabalhadores nas universidades públicas. É um pouco desse preconceito de classe, né, que está mantido ainda por essas elites. A Enerli falando aqui da reflexão que está bacana, está ótima. Deixar nosso abraço para todo mundo. E a Lúcia nos diz aqui... Cadê? Só conferir aqui. A Lili, a Lúcia, dizendo que todos ganharam no governo do PT. Né? De alguma maneira, todos ganharam, né, no governo do PT, e mesmo assim não houve um reconhecimento, né, desses setores. A Marília dizendo que não só a elite, mas a classe B e C
também são contra a igualdade social. Na verdade, eu não sei se são contra, né? Principalmente a classe C, mas, na verdade, a nossa população sofre um grande processo de manipulação a partir desse pacto, né, desse acordo midiático que está colocado aí para a gente. A Vilma, Cris Crispim, dizendo aqui que é necessário demais essa análise. E parabéns a Gilmar, eu estendo, na verdade, ao Márcio, que está trazendo essa reflexão, por trazer esse tema com tanta qualidade. A Vilma dizendo aqui, muito importante essa pauta, agora no Brasil, pós-pandemia. Deixar nosso abraço, então, para a companheira Vilma. Gilson dizendo, Márcio, nesse caso, o Brasil está indo na contramão dos BRICS, e como o movimento sindical aqui e lá passam a se estruturar, né? Eu queria entrar nesse ponto, Márcio, do movimento sindical, mas antes gostaria que você falasse um pouco. Na verdade, eu vou tentar integrar aqui essas duas questões. Você comentava sobre a forma como as igrejas neopentecostais têm atraído, né, as pessoas, muita gente envolvida pelo discurso neopentecostal, inclusive o próprio Bolsonaro aproveitou o neopentecostalismo para fazer a sua campanha eleitoral e continua articulado com essas várias lideranças, com os pastores, para manter sua base eleitoral. E a grande pergunta que a gente faz é por que os movimentos sindicais, os movimentos sociais, não conseguem atrair essa classe trabalhadora, esses trabalhadores, e colocá-los dentro da sua agenda de organização e mobilização. Gostaria que você trouxesse um pouco disso, inclusive faz parte das suas pesquisas essa história dos movimentos sindicais aqui no Brasil. Perfeito. Bom, as instituições que nós temos no Brasil, instituições como o sindicato, partidos políticos, associações de bairro, moradores, de maneira geral, são instituições próprias da sociedade urbana e industrial. Né? São organizações que surgiram a partir desta fase, da fase urbana e industrial, da fase de cidades, da fase em que as pessoas, em geral, não trabalham em casa, trabalham fora de casa, que têm filhos na escola, enfim, essa divisão da vida social em partes. Então, nós somos conhecidos por instituições que representam uma parte do indivíduo, não é? Tem o sindicato dos professores se eu for professor, mas se eu não for professor, eu não tenho mais esse sindicato. Talvez tenha algum outro sindicato de acordo com o tipo de ocupação. A minha associação de morador representa aqueles que moram lá naquela região, naquele bairro, não é? Bem, então, na verdade, é uma representação, uma representação de especialidades, de partes nesse sentido, né? Tanto é que chama-se partido, não se chama todo. É um partido porque representa uma parte das pessoas, da sociedade, etc. Bom, na sociedade de serviços, essas instituições que foram importantes na sociedade urbana industrial, elas perdem eficácia. Porque como são instituições que buscam responder a partes, não é? Elas, na verdade, não conseguem oferecer para as pessoas, para a sociedade dos serviços, a totalidade que elas buscam. Então, na verdade, um trabalhador de Uber, um trabalhador de shopping center, um trabalhador de complexo de saúde, um trabalhador de um condomínio de alta renda, etc., ele não está preocupado, embora seja essencial a questão do trabalho, mas ele está preocupado também com a filha, o filho que deixou lá na favela, não é, que está exposto à violência, à insegurança. Está preocupado também com o transporte que não está funcionando. Na verdade, é uma pessoa cuja família não é mais a família tradicional de 2 adultos e 2 crianças. O que cresce no Brasil são as famílias monoparentais, de um adulto e uma criança. Ou seja, não tem mais a sociabilidade tradicional em casa, os valores construídos em casa, o almoço, o jantar em família. Isso praticamente vai desaparecendo, não é? Então, não se forma mais a opinião, a visão de mundo em casa. Isso, obviamente, no trabalho é inimaginável. Então, você não tem espaços de formação. Tanto é que o que nós temos, e as tecnologias de informação vieram a potencializar ainda mais, não é? Que as relações sociais que nós temos, não é?
diferem muito da sociedade urbana industrial. De maneira geral, a opinião, por exemplo, que as pessoas tinham há 30, 40 anos atrás, em geral, ouviam diferentes rádios, diferentes jornais, telejornais, liam, se é que possível, diferentes jornais. Então, a partir da diversidade de informações e de realidade, formava opinião. Tinha um encontro no final de semana na casa da sogra, aí reunia 10, 15 pessoas com diferentes situações. Tinha o primo que foi viajar, tinha o tio que bebia todas. Realidades distintas que dava para o indivíduo formar a opinião a partir dessa realidade, dessa diversidade. O que nós estamos vendo hoje, na verdade, com o crescimento da individualização, é que a formação da opinião não se dá diante da diversidade. Na verdade, a opinião está sendo formada a partir de bolhas de homogeneidade. Então, eu procuro o jornal, eu procuro a rede social, eu procuro aquilo que valida o que eu penso, e não o que diverso do que eu penso. Portanto, a rede de WhatsApp, do Facebook, vai reunir tão somente os que pensam praticamente igual a mim, e não os que pensam diferente. Até a gente fala, mas eu torço lá por um time, Flamengo. Agora, mas o cara é Fluminense, está criticando. Tira esse cara. Então você vai, na verdade, formando redes de homogeneidade, com dificuldade de trabalhar com ideias diversas. E por isso, muitas vezes, o ódio, a repulsa a alguém que pensa diferente. A pessoa não tem nem argumento. Não, você é do time do Flamengo, não quero conversar. Eu sou fluminense e acabou. Então, esta sociedade dos serviços requer instituições que buscam, na verdade, representar a totalidade da vida e não a parte. Então, você pensa, no Brasil, antes da pandemia, cerca de 80 milhões de pessoas iam pelo menos 2 vezes por semana, comprometendo cerca de 3 horas na semana em assembleias. Mas nas assembleias da fé. E não na assembleia do sindicato, não na assembleia do partido. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque as igrejas, assim como o crime organizado, estão muito próximas das pessoas. Tá certo? Então você tem uma igreja a cada 50 metros das casas das pessoas. Então é mais fácil eu me locomover. É que nem comprar pão. Ninguém vai comprar pão, em geral, a 5 quilômetros da casa. Ele compra na padaria próxima. O pão pode não ser bom, mas quebra o galho. Tá certo? Então, o sindicato, o partido. O sindicato e o partido têm uma sede, em geral, no centro da cidade. Para você, numa reunião do partido, você tem que pegar um carro, um automóvel, gastar um certo tempo, chegar lá. Aí você chega lá, o que é lá? Nas igrejas, qual é o lema das igrejas neopentecostais? O lema é o seguinte: fale que eu escuto. Como é que é no sindicato? Silêncio que eu quero falar. Tá certo? Então, é uma dinâmica diferente. Você vai nas igrejas, de maneira geral, tem uma creche para atender os filhos daqueles que participam. No partido, no sindicato, não tem uma pequena creche para atender os filhos daqueles que gostariam de ir numa assembleia, gostariam de ir numa reunião do partido. Demais do que o discurso hoje das instituições tradicionais das sociedades urbanas é um discurso da racionalidade. Né? Qual o discurso? Vou dar um exemplo aqui que eu acredito que está correto racionalmente. Tá certo? É o seguinte, olha, a situação do Brasil está ruim e vai piorar. Ora, se você faz um discurso desse, é que nem alguém que vai numa consulta médica e o médico diz, olha, eu tenho aqui um exame, você está com câncer, a semana que vem você está morto. Com esse diagnóstico, a pessoa não volta mais no médico. Ele vai procurar um curandeiro, qualquer um, que dê esperança. E o problema nosso, eu acho que o discurso racional não dá esperança. As igrejas dão esperança. Certo? Um trabalhador desempregado vai numa assembleia do sindicato e diz, companheiro, o que aconteceu? Fui desempregado, que pena, você não pertence mais à nossa categoria, mas a minha solidariedade, a culpa do teu desemprego é a esse governo, a esses patrões. Você sabe explicar o problema, mas você não sabe dizer para ele o que fazer. Você vai na igreja, o que acontece? Dona Maria, a senhora está aqui vendo a primeira vez? O que aconteceu? A senhora está desempregada? Bem-vinda, aqui nós vamos resolver o seu problema. O seu João, que está aqui na semana passada, estava desempregado. Né? Mas o seu Pedro, que trabalha no supermercado, ficou sabendo que tinha uma vaga e nos informou e agora ele está trabalhando. Nós vamos resolver o seu problema, a senhora tem que vir aqui, porque aqui é forte, aleluia. Tá certo? É um discurso de encorajamento, é um discurso de esperança, é um discurso que eu quero primeiro que você fale o que você tem para poder te ajudar. É uma outra metodologia.
E por isso, talvez, o sucesso. Ô, Márcio, o que você está colocando é que, de certa forma, os nossos movimentos políticos, à esquerda, principalmente, perderam essa ação afetiva, de solidariedade, de acolhimento e de assistência, né? Nós estamos agora, por exemplo, com essa crise do coronavírus, necessitando muito de que os nossos movimentos sociais assumam a assistência social, porque fazer o debate apenas para exigir mudanças do Estado, né, compromissos do Estado com políticas públicas, isso não vai resolver de forma imediata, né? Eu estou de acordo. Nós estamos numa sociedade de serviços, portanto, as instituições têm que ter serviços, tá certo? As igrejas neopentecostais têm serviços. Elas oferecem serviços de formação, tem doação, tem fraternidade. Então, por exemplo, eu sou economista, participo por hipótese na Igreja Assis. Então, hoje é sexta-feira, eu estou aqui, mas no domingo eu vou oferecer um curso de formação em plano de negócio, quem quer montar um negócio, eu vou doar uma parte do meu tempo para os irmãos que querem aprender e montar um negócio. Então você tem essa parte de formação, tem a parte de distribuição de alimentos, tá certo? Tem ajuda, tem essa identificação. Né? Nós perdemos isso. Né? O sindicato não é um espaço ou um partido, não é um espaço de sociabilidade, é um espaço para os mesmos. O discurso é um discurso chato, ninguém aguenta 2 horas de reunião que não resolve e que leva para a reunião seguinte. Então, é um espaço hierárquico, tem hierarquia, tem direção, tem liderança, burocracia, etc. Isso aí não funciona nessa sociedade de serviço. A pessoa quer resposta. Não é? O tipo de dirigente sindical e partidário, não é? Em geral, o dirigente sindical, ele é formado, ele, em tese, deveria saber a CLT de código, porque o cara vai lá e diz, olha, eu perdi o emprego, você perdeu o emprego, então deixa eu ver a tua carteira assinada, foi pago o fundo de garantia, se não, com base na lei, não tem isso, vamos entrar na justiça. O cara tem que entender, tá certo? Mas o pastor mora lá no bairro e ele tem solução. Eu vou dar um exemplo concreto do que significa isso, porque quando a gente fala de Estado mínimo, o Estado mínimo existe para o pobre. Tá certo? É lá na periferia, tá certo? Que não tem Estado. Então, vou te dar um exemplo, uma amiga minha que é juíza do trabalho, ela tinha lá uma pessoa que trabalhava com ela, etc. E chegou um certo dia, essa senhora ligou para ela e disse, olha, dona Maria, eu não vou poder ir trabalhar, mas o que aconteceu? Minha casa aqui foi arrombada, levaram até o material de trabalho do meu esposo, eu não tenho que tentar resolver. E ela é juíza, né? É o Estado. Imaginando que essa funcionária pediria para ela alguma ajuda. Ela falou, mas eu estou aqui, posso te ajudar? O que você quer que faça? Não precisa me ajudar, eu já falei com o pastor, nós vamos conversar com o cara que é do crime organizado, ele vai resolver o nosso problema. Ou seja, o Estado também não resolve. Portanto, essa é uma questão absolutamente fundamental de nós entendermos que sociedade é essa para poder termos instituições compatíveis com as realidades. Porque senão a gente vai achar que o problema sempre é o trabalhador que não quer participar, que quer ficar em casa. Não é isso, as pessoas estão insatisfeitas. Acontece que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos oferecendo é incompatível com a expectativa e o anseio dessa sociedade nova. Muito bom, Márcio. Muita gente aqui agradecendo essa excelente reflexão que você nos traz. Deixar um abraço aqui para o amigo, irmão, Erivelto Aragão, que entrou aí, e toda a turma de Salvador que está acompanhando a gente. Deixar um abraço também para a turma do Acre, que tem nos acompanhado aqui, a toda a família da companheira Fernanda, e a todos vocês que nos acompanham. Tá? Deixar um abraço aqui, Maestro José, nosso companheiro, lembrando da Frente Negra do Velho Chico, que, por sinal, Márcio, está assumindo aqui um papel importante, né? A Frente Negra do Velho Chico, fazendo mobilizações para assumir essa assistência social junto às nossas periferias aqui em Juazeiro e Petrolina. Então, deixar um abraço para todos os companheiros e companheiras que constroem essa frente, com o apoio do nosso mandato, do mandato coletivo, que também está mobilizando vários companheiros e companheiras. Eu acho que você ouviu, nós estamos agora realizando a campanha do Apitaço aqui em Petrolina, distribuindo em vários estabelecimentos das periferias apitos, deixando caixas nas periferias, para que essas mulheres, as mulheres aqui das nossas periferias, peguem esses apitos e façam esse gesto, que é muito simples, né, de solidariedade para quem estiver passando por alguma situação de dificuldade.
Márcio, nós estamos caminhando aqui para os nossos momentos aqui finais, e eu sei que você hoje teve uma trajetória aí de muitas lives, né? Você me falava, deve estar aí bastante cansado, mas eu gostaria que você colocasse para a gente o seguinte: qual é o caminho, afinal, que a gente vai percorrer diante dessa situação? Nós temos aí uma deteriorização ainda maior diante desse cenário agora da crise do coronavírus. Inclusive, muita gente falando agora, né, de a tecnologia vai assumindo cada vez mais as nossas relações, né, produtivas, de serviço, de trabalho. Há quem fale das videoconferências, né, e do trabalho em casa, né, o home office assumindo espaços que antes estavam nas empresas, etc, etc. Além disso, nós temos aí uma pergunta: qual é o papel, afinal, do parlamento brasileiro, dos governos municipais, estaduais? É possível apostar ainda alguma esperança no Estado brasileiro, nas condições em que nós estamos? Os movimentos sociais, as esquerdas, que hoje estão se degladiando. Inclusive, você falava aí que na reunião do sindicato você tem a hierarquia, mas tem também as vaidades que vão assumindo ali essas relações. Então, gostaria que você colocasse um pouco para a gente que caminho nós vamos ter que percorrer aí para superar essa situação. Bom, nós estamos, de certa forma, submetidos a um modo de governança do capitalismo que é identificado como neoliberalismo. Né? O liberalismo, que veio antes, ainda lá no século XIX, etc., foi um modo de governança do capitalismo ascendente, de um capitalismo em expansão. Né? O neoliberalismo, ele é um modo de governança de um capitalismo em descenso, em decadência. Certo? É a administração da crise, digamos assim. Né? Então, esse é um modo de governo que está, na verdade, tendo muitas resistências. E resistências não apenas no âmbito da esquerda, mas também da direita. Não é? Governos como o do Bolsonaro, por exemplo, são governos que se apresentam, pelo menos, contra a globalização no discurso. Trump é a mesma coisa. Então, na verdade, esse modo de governança também está com dificuldades, com problemas. Acredito, inclusive, que o pós-pandemia poderá, na verdade, vir acompanhado de vários governos fazendo uma defesa da produção nacional. Né? O Macron, por exemplo, o presidente francês, que não é nenhum... é um liberal, na verdade, um amigo dos mercados e tal, ele chamando a atenção para o fato que, diante dessa situação, deverá a França fazer uma série de estatizações provisórias. Ou seja, os mercados também não estão funcionando, tem problemas nesse sentido. Né? Então, me parece que esse é um momento de ousar. Né? É um momento excepcional, digamos assim, extraordinário, não é da normalidade. E o que nós não podemos aceitar é que, na verdade, o que se ofereça como alternativa é voltar a uma situação pré-coronavírus. Né? Nesse sentido, para nós seria uma tragédia, porque voltar a algo que já é muito ruim. Né? Então nós precisamos nos reinventar. E essa situação exigiria, ao meu modo de ver, enfrentar o problema principal do nosso campo, né? Do progressismo aqui, da esquerda. O nosso principal problema é o medo. Eu acredito que nós estamos com medo de ousar, medo de fazer diferente. Então a gente fica, na verdade, tentando repetir o passado. Mas o passado, na verdade, não se conecta com o presente e está muito longe do futuro. Portanto, me parece que essa é uma questão crucial de nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Não é? O Brasil, eu diria assim, olhando o Brasil hoje, é quase um quadro pré-insurrecional. As pessoas estão muito insatisfeitas. Certo? A questão-chave é como transformar essa insatisfação individual numa perspectiva coletiva, num projeto em que todos caibam, não é? Dentro de um horizonte que o Brasil pode oferecer. O Brasil é um país em construção, tem tudo para se viabilizar. A questão, na verdade, é a resposta política. É como construir, a meu modo de ver, uma maioria que responda, né, por essa convergência em termos de projeto nacional. Maravilha. Márcio, querido, eu quero te agradecer imensamente pela tua generosidade, a tua gentileza em estar compartilhando conosco. O Mandato Coletivo tem feito esse esforço aqui em Petrolina
para estar tanto exigindo da gestão municipal que assuma compromisso, né, com as nossas periferias, com os trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região, mas também mobilizado junto aos movimentos sociais essa solidariedade tão necessária nesse momento. Então, deixar um abraço aí para todos de Campinas. Vocês estão, a situação aí está mais ou menos controlada, como é que está aí a gestão municipal? Tem assumido aí compromisso com essas orientações, essas recomendações do isolamento? O padrão aqui do prefeito é o padrão tucano, do ponto de vista de tomar decisões de gabinete. Em grande medida, são decisões importantes feitas em prol do isolamento social, né? Mas não vai além disso. Não tem solidariedade, não tem, na verdade, conexão com a população mais pobre, não tem distribuição de cesta, não tem alimentação para crianças. Quer dizer, toda essa parte, na verdade, fundamental, ela não existe. Nós estamos aqui, Márcio, com um desafio de assistência aos artistas também. Nossos artistas não têm, por exemplo, editais que poderiam estar funcionando através de apresentações nas redes sociais, né? Que é muito importante, inclusive, para enfrentar o tédio, né? A depressão que muita gente está vivenciando e, obviamente, iria ajudar muitos dos nossos artistas a saírem dessa situação, né, de necessidade, né? E eu creio que aí deve ser da mesma forma. Sim, não. A parte cultural, então, já não funcionava antes. Agora, então... Isso. Mesma coisa aqui. Querido, então, te agradecer mais uma vez, dizer que a gente está aqui à disposição e eu espero muito que a gente possa dialogar em outros momentos. As pessoas aqui têm muita carência, né, dessas boas reflexões e é muito bom quando a gente pode ouvir pessoas da tua qualidade, né, com a tua produção, né, com essa contribuição importante. Para quem está chegando, para quem nos acompanhou, conversamos aqui com um querido amigo, companheiro, grande economista, professor Márcio Pokman, professor da Universidade Estadual de Campinas e que tem uma grande contribuição nesse debate sobre a situação econômica do nosso país. Então, deixar um grande abraço para todos e todas. Nossa querida Vilma Reis, mandando um abraço aí novamente, Márcio. Nós gostaríamos muito, estávamos na torcida para que Vilma, né, fosse realmente indicada para a Prefeitura de Salvador. Lamentavelmente não tivemos essa indicação, mas fica aqui a nossa luta, Vilma, e a nossa solidariedade sempre para que o Partido dos Trabalhadores faça também revisão das suas posições em relação à população, à luta dos movimentos negros aqui no nosso país, que precisa tanto de avançar nessas oportunidades de espaços políticos. Então fica aqui o abraço a todos vocês e agradecer mais uma vez. Agora, Márcio, eu não sei se você conhece o Edson Gomes. Eu vou curtir Edson Gomes, que é, na verdade, um grande comunicador das massas, pegar minha cervejinha ali e curtir um bom reggae nesse momento que a gente merece demais, tá bom? Grande abraço a todos vocês, gente. Valeu, Márcio. Abraço e muito obrigado. Um abraço. Valeu.